Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu tenho o privilégio de estar aqui com a Adriele, a nossa intérprete de Libras e Sinais, e a professora Camille, que estará no chat aí conectada para receber as mensagens, tirar as dúvidas de vocês, tá? Então interajam com a professora Camila e comigo também aqui no chat, tá bom? E temos toda a produção que está aqui todos os dias, são dedicados para colocar essa aula, não é? Esse momento de aprendizado no ar. Então isso é muito importante. Então estamos aqui, vocês podem falar com a professora Camila o nome da escola de vocês. Vocês podem colocar também o nome da professora de vocês. Isso é importante, pessoal. Estamos gerando todos os dias relacionamento. E o relacionamento facilita tudo. Esse relacionamento deve acontecer dentro da nossa casa, na nossa comunidade, seja ela escolar, não é? Ou com a nossa vizinhança. Quando dá, não é? Nós nos relacionamos com as pessoas. Quando não dá, aí nós temos que esperar o momento que dê. Não é verdade? Então vamos seguindo na nossa aula. O nosso tema de hoje é semântica. Vamos trabalhar, conhecer esse processo de formação de palavras, como acontece. E gostaria de convidar vocês a estarem fazendo o login de vocês. Lembrando que a nossa aula ela fica lá no YouTube, vocês podem acessar agora, não é, o nosso aplicativo pelo celular. Vocês já sabem todo o processo de acesso, não é? Quem tem o sistema iOS ou Android, coloca aí, aponta aí o seu celular para os QR Code que aparece e vamos seguindo. Organize o seu espaço, se já está organizado, tudo bem. Gostaria de lembrar hoje também, não é? Estamos iniciando o Setembro Azul. Setembro não, pessoal, novembro. Tem que corrigir isso aí, não é? Novembro Azul. E aí, lembra seu pai, seu tio, seu avô, de fazer o exame que é necessário para a prevenção do câncer de próstata, ok? Vamos estudar um pouco, não é, sobre os sufixos nominais, que é tão importante. Vimos no processo de formação de palavras, que já tivemos, né, uma aula, essa é uma continuação. Os conteúdos parecem que estão sempre voltando, mas é necessário, porque estamos fixando o conhecimento e também avançando no conhecimento. Então, tivemos todo um conhecimento dos afixos, não é? Como eles são construídos. E nessa aula de hoje estaremos avançando neste conteúdo. Sufixos nominais são os sufixos, são os afixos que se juntam a um radical para originar um substantivo ou um adjetivo. Então, eles estão lá presentes e eles estão sempre se juntando, não é? A um substantivo ou a um adjetivo. Observe o grupo de substantivos a seguir. Parede, paredão. Né? Vocês percebem que aí nós temos o substantivo parede. Não é? E aí nós temos aí um acréscimo. Quando estudamos na aula anterior, nós temos o radical da palavra, não é? Que é até o D. E aí vocês percebem aí o ão, não é? É acrescentado, dando origem à palavra paredão. Cão, nós temos aí o diminutivo cãozinho. E nós temos, a partir da palavra cão, que é o radical, nós temos aí um sufixo no final, não é? Dando essa origem à palavra cãozinho, não é? Que se torna o diminutivo da palavra cão. Quando estudamos lá nas séries iniciais, nós conhecemos os substantivos, os derivados, não é?
nós temos as palavras derivadas, nós temos os diminutivos e aumentativos. E agora nós damos a continuidade deste conteúdo, pessoal. Boi, boiada, não é? Boi representa um só. E boiada representa todo o grupo, não é? Todo o conjunto. Velho, eu não gosto dessa palavra. Eu prefiro trocar por pessoas mais experientes, não é? Então, pessoas que têm tanto para nos ensinar. Velhice, mas a palavra velhice e velho existe no dicionário. Então, velho, vocês percebem até o LH é o radical da palavra. A partir do LH nós temos aí, não é? O ice é o sufixo formando a palavra velhice. Perceba que os segmentos em destaque que foi falado, apresentado aqui, zinho, ada, ice, como temos aqui no exemplo, pão, pezinho, pelada, doidice, outras palavras que se originam a partir da palavra primitiva, não é? Do radical. Então, nós temos aqui como a palavra pão, ela dá origem à palavra pãozinho, não é? Pé, que não está aqui, mas dá origem à palavra pezinho. Pelada, não é? Pé também dá origem à palavra pelada. Pelada, vamos jogar uma pelada. Então, é o futebol que se joga com o pé. E aí, doidice, não é? A palavra doido, dá origem, né? Até o D dá origem à palavra também, doidice. Criam novas palavras também, não é? Os substantivos ou adjetivos, ao serem acrescentados a um radical. Então, quando eles são acrescentados a um radical, dá-se origem a novas palavras. Esse tipo de segmento é chamado de sufixo nominal. Então, o sufixo nominal é o afixo que se junta ao radical. Então, antes do radical, quando é acrescentado, nós chamamos de prefixo. E o que vem depois do radical é chamado de sufixo. Então, palavras com prefixo, eu posso lembrar aqui para vocês, não é? Nós temos um exemplo, a palavra feliz. Se eu coloco o in na frente, é um prefixo, então fica infeliz. Então, eu tenho uma palavra com radical e tenho uma palavra com um prefixo antes do radical. Se eu acrescento um sufixo nessa palavra, que é o radical feliz. Então, se eu coloco o in, mais mente no final, fica infelizmente. Então, eu tenho aqui uma palavra com radical, um prefixo e um sufixo. E assim acontece com várias palavras. Se eu falo a palavra calma, não é? E coloco um sufixo mente, fica calmamente. Vocês percebem que uma palavra, não é, um substantivo, pode dar origem a um adjetivo, não é? Vocês percebem calma, é um substantivo, a palavra calma. E aí eu falo assim, ela agiu calmamente, o modo. E aí calmamente não se torna o quê? Um adjetivo de modo, não é? Como é que a pessoa se comportou dentro de uma determinada situação. Uma palavra para dar origem a um novo substantivo ou a um novo adjetivo. Então, nós percebemos que esse processo de formação de palavra, de construção, ele acontece de forma muito tranquila. Sufixos que formam substantivos a partir de outros substantivos. Então, substantivos, sufixos que formam substantivos a partir de outros substantivos. Vamos ver. Banana. Banana, quem gosta de banana aí, eu gosto, não é? Banana é muito nutritiva. E aí a palavra banana é um substantivo. E ela dá origem a outro substantivo, não é? Formando bananada. Vocês percebem aqui
o acréscimo, não é, que está presente nesta palavra, e aí foi dado origem a um outro substantivo. Sufixos que formam substantivos a partir de adjetivo. E aí, adjetivos. E aí nós temos outro exemplo. Doce, né? A palavra doce traz a origem agora da palavra doçura. E aí, professora Camille, esses meninos estão com alguma dúvida? Estão entendendo a aula? O que é que eles têm comentado? É importante a gente perguntar para eles, não é? A aula é feita para eles. Olá, professora Adriana. Então, estamos agora no momento, o Marcos acabou de falar que ele está entendendo a aula. Um pouco antes, Gustavo acabou de colocar a escola dele, Escola Alexandre Muniz. Um pouco mais cedo, Arthur perguntou aqui no chat se o ão, então, era um sufixo. Aí eu expliquei para ele que então é um monossílabo e também uma conjunção. Sim. Então não, mas quem feriadão, o ão é um monossílabo. Isso. Então, e agora a gente entrou o quê? Em uma discussão sobre times e futebol. Luísa aqui disse que aqui tem Caio e Luísa da Escola Dom Bosco. Um beijo enorme para vocês. O chat aqui está animadíssimo. Estou gostando de ver. E qualquer pergunta, gente, mandem que nem... Porque eu posso responder que nem eu fiz com o Caio. E aí vocês já vão tirando as dúvidas enquanto a aula vai correndo, né? Vamos ver o que tem mais. Temos Sofia, da Escola Arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira. João, da Escola Antônio Farias Filho. Então, assim, tem muita gente aqui. Isso é muito legal. Então, prestem atenção na aula, gente. Então, pessoal, é muito bom saber que nós temos alunos dessas escolas que estão fazendo a diferença, né, na vida de tantos adolescentes, pré-adolescentes, não é? Dentro deste campo de aprendizado. E aí, pessoal, é interessante quando estamos assistindo a aula, né, sobre determinados conteúdos, eu fico muito feliz quando isso acontece, vocês começam a imaginar, e essa palavra? Faz parte, acontece isso com essa palavra ou não? Porque quando você faz essas perguntas, e eu amo quando o aluno pergunta, né? Ele questiona, ele pensa, porque é a partir desse questionamento, dessa pergunta, que surge o aprendizado, pessoal. Então, vocês podem perguntar, tá? O que vocês quiserem saber sobre o conteúdo, porque a professora Camille, olha, é maravilhosa. E ela vai estar aí me passando, respondendo vocês também aí diretamente. E eu sei, quando eu falei de pelada, eu agitei vocês, porque eu sei que muitos de vocês gostam de uma pelada, viu? Eu também já joguei muito, joguei muito não, eu gostava de jogar pelada, não é? Mas agora não é muito minha realidade, mas é a de vocês, incentivo vocês a bater uma peladazinha com os amigos de vocês, né, os primos, aqueles conhecidos, chegados de vocês, porque isso é muito legal. E faz um bem tremendo à nossa saúde. Então, sufixos que formam substantivos a partir de substantivos e adjetivos. Então, nós temos aqui um exemplo, não é? A palavra real, dando origem à palavra realismo. Real também dá origem à palavra realidade. Reality, não é? Então, nós temos, a partir desse radical, nós temos a construção de outras palavras, como a palavra símbolo, não é? Dá origem à palavra simbolismo, que nós temos aqui. O sufixo, não é? Ismo. Dá origem também à palavra simbolizar, simbolização, e há tantas outras palavras que podem ter origem a partir desse radical. Sufixos que formam substantivos a partir de verbos. Olha, mais um conhecimento. Os verbos também, eles servem, não é? Para dar origem a outras palavras. Resistir, não é? Resistir.
Então, a partir desse sufixo, desta palavra, não é? Nós podemos criar até o T, tá, pessoal? É o radical da palavra. E aí vem a palavra resistência, não é? Nós podemos construir outras palavras a partir desse radical. Resistiu. Sufixos aumentativos. Então, nós temos aqui, né, nos sufixos aumentativos. Vamos pensar aí, vocês podem jogar no chat aí alguns exemplos de sufixos aumentativos. Pensem aí em uma raiz, um exemplo, a palavra preferido, preferir. Podemos ter aí preferidamente, seria um sufixo de aumentativo. O que é que vocês acham? Não, nós teríamos aí uma palavra preferidamente, um advérbio de intensidade, um sufixo que seria um aumentativo. O que é que vocês acham? Seriam ou não? O que é que vocês acham desse exemplo que eu usei? Agora coloquem outros exemplos aí, pensem, eu estou apenas instigando vocês a pensarem, a produzirem outros sufixos aumentativos. Feriado, feriadão. Vocês acham que é um sufixo de aumentativo? Que foi um exemplo citado pela professora Camille? Claro que sim. Então, como esse, bola, a palavra bola, e aí você fala bolão, é um aumentativo, não é? Futebol, tivemos um futebolzaço, como vocês falam, não é? Vão pensando aí, vão criando aí, eu estou apenas instigando vocês a pensarem. Agora vem os sufixos diminutivos, não é? Vovó, vovozinha, não é tão legal quando a criança, um bebê, né, chama a vovó de vovozinha, eu acho carinhoso, não diminui a vovó em nada, não é? Mas também pode chamar, ela é a minha vovozona, vovozona, não é? E aí tem aquela dimensão de enorme, gigante, representa tanto amor, não é? Por esta avó. E aí podemos falar também vovozão, não é? Por que não? Não é? Vovozinho, vovô. E essas palavras, sejam elas aumentativas, não é? Como um sufixo aumentativo ou diminutivo, ela gera em nós sensações. As palavras faladas, como sempre falo para vocês, elas quando são expressas da forma correta, da entonação correta e ainda cheia de amor, imagine, pessoal, causa um efeito tremendo nos corações de quem escuta, não é verdade? Então, começa a falar as palavras aí, criar palavras, e seja qual for o conteúdo, você pode aprender e passar a praticar no dia a dia essas palavras com a entonação correta. Vamos ver os sufixos verbais agora? Os sufixos verbais agregam-se ao radical e substantivo, de substantivos e adjetivo para formar novos verbos. Verbos frequentativos. Que é isso? E aí, já ouviram essa palavra? Verbos frequentativo. E aí? É aquele que traduz a ação repetida. Ele traduz uma ação repetida. Exemplo, folhear. Folhear o caderno, o livro. Não é gostoso? Vocês gostam de ler? Alguns de vocês já falaram aqui na nossa aula que gostam muito de ler. E isso é muito interessante e me deixa super feliz. Tá? Eu acredito que toda a equipe de língua portuguesa daqui dos estúdios e também da sua escola, todos nós, professores, eu acredito que nem só professor de língua portuguesa, todo professor, quando escuta do aluno que ele ama ler, causa uma sensação, minha gente, maravilhosa no nosso coração. Porque sabemos que é a partir da leitura que vocês irão crescer, avançar em conhecimento. Então, folhear. Pode falar, professora Adriana, Camille. desculpe interromper aqui,
mas é que Marcos acabou de falar que o livro preferido dele é Frankenstein, de Mary Shelley. E eu achei isso interessante, considerando que vocês são meninos do 6º ano. Então, assim, Marcos, continue lendo e vá descobrindo outros clássicos, né? Que a gente também, tipo, eu sou da filosofia que a gente tem que ler de tudo. E tudo que nos agrada. Mas que a gente também precisa ler alguns clássicos para a gente entender por que são clássicos, né? Mas olha, muito massa. Eu gosto bastante desse livro também, viu? Inclusive, inaugura toda uma nova mitologia no horror, né? A questão do construto, do monstro e tal. Interessantíssimo. Massa, que alegria, Marcos. Você causou agora, sabe, no meu coração e da professora Camille também. Não é falando que você está fazendo uma boa leitura. Então, pessoal, nós incentivamos vocês a lerem, não é? Folhear, dedilhar, não é? É uma ação, são verbos de ação com as mãos. Então, quando você está folheando um livro, ou você está dedilhando, não é? Um instrumento de cordas, isso é tão importante e precioso, sabe? São conhecimentos que agregam na nossa vida. E conhecimento, pessoal, as pessoas podem tirar tudo da gente, menos conhecimento. É a única preciosidade que ninguém pode roubar de nenhum de nós. Então, invistam em leitura, em conhecimento. Então, agora, eu quero convidar vocês a fazer atividade, não é? Que é interessante, essa atividade, ela é simples, é relacionada ao conteúdo que vocês viram. Esse conteúdo está na trilha da Escola do Futuro, onde vocês podem ir lá e tem outras propostas de atividade. Então, não desperdiça todo um conteúdo que foi construído para vocês. E eles devem ser explorados e vivenciado, praticado por vocês. Então, a questão que nós temos aqui é essa: assinale a alternativa em que o par de sufixos possui o mesmo valor semântico dos sufixos de boiada e dentada. Vocês percebem aí a palavra boi e a palavra dente. Então, boi, até o i é o radical da palavra, não é? E até o T da palavra dentada é o radical da palavra. E aí, a partir daí, tem outras palavras que têm o mesmo valor semântico destas duas palavras. E aí, na letra A, nós temos pincelada, não é? Onde o radical da palavra é pincel, não é? Nós temos aí até o L. Nós temos carta. E a partir do radical da palavra carta surgiram a palavra cartada. Não é? Nós temos a palavra na letra B, folha, deu origem à palavra folhagem. Nós temos, pode ser também folhada. Nós temos faca, dando origem à palavra facada. Grito, dando origem à palavra gritaria. Peneira, não é? Que é uma palavra, não é, completa, poderia ser formada também peneirada. Peneirada, sim, não é? Então, a areia, quando o construtor, né, o pedreiro está construindo a casa, ele peneira, não é? Ele usa a areia peneirada. É quando tapioca, que é uma comida típica da nossa região, não é? Tapioca, é necessário peneirar a goma. Eu estou falando a linguagem que os responsáveis, a mãe de vocês, a tia, a avó, conhece muito bem essa linguagem. Então, essa palavra peneira dá origem também à palavra peneirada. Nós temos a palavra aprendizagem, não é? Que vem do verbo aprender. E aí temos, a partir desta palavra, aprendiz, nós temos ali, o radical não é o verbo aprender, é aprendiz. E aí, aprendizagem, não é? Nós temos essa outra palavra, a partir da palavra aprendiz. E aí temos a palavra ali, vasilhame. E a palavra, o radical ali, é até o H, não é? Da palavra vasilha, deu origem à palavra vasilhame. E aí, o que é que vocês acham? Qual
qual uma das opções é que realmente tem o mesmo valor semântico dos sufixos da palavra boiada e dentada. O que é que vocês acham? É a letra A letra B, C ou D? Respondam aí no chat. E aí, professora Camila, eles estão ligadinhos? Responderam alguma coisa? Olha, Maria acabou de responder letra C e Luísa antes me disse que que o livro preferido dela era Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Vocês estão com umas leituras assim excelentes. Inclusive, também amo, inclusive, leia Jane Austen, ela tem outros livros excelentes, certo? E eu tinha o hábito de reler todo ano de Jane Austen, de tanto que eu amava muito, assim. Massa. Mas então, até agora temos a resposta como letra C. Letra C, Será né? que é a letra C, Será gente? que é? Vamos ver, pessoal? Então, nós temos a letra A. Percebam aí, boiada, dentada, pincelada, cartada. É o mesmo valor semântico. E aí, muito bom saber, Maria, que você está lendo. Professora Camila, se despede aí, já que temos poucos minutinhos. Um minutinho. Ai, gente, um prazer enorme estar aqui no chat com vocês. Vocês sabem que eu adoro. Um beijo gigante. Continuem lendo, estudando e aproveitando essa aula dessa professora maravilhosa. Um beijo enorme para vocês. Então, pessoal, gratidão por vocês estarem aí no chat, a toda a equipe aqui. E nos despedimos de vocês, certos de que teremos outro momento vivenciando a continuação deste conteúdo. Um abração, pessoal. Até a próxima.